Eu tô esperando. O tema da nossa aula hoje é as famosas birras, ou as inundações emocionais, como eu gosto de chamá-las. Hoje a gente vai entender até que idade é normal, natural, uma criança fazer birras. Por que que nós, muitas vezes, sabemos o que é a birra, mas não nos sentimos confortáveis ao lidar com as inundações emocionais dos nossos filhos? Existe uma forma da gente acolher essas crianças, da gente corrigir? Será que a gente tem que deixar fazendo birra mesmo e não fazer nada? Tudo isso nós vamos entender nessa aula. Fica até o final, porque no final da aula nós vamos fazer um exercício muito interessante que você vai descobrir muitas coisas sobre você. Não posso dar spoiler, mas só posso dizer que é algo inédito, que eu nunca fiz, não de forma virtual, já fiz isso presencialmente muitas vezes. E quem participou, se você participou comigo presencialmente e tá vendo essa live, comenta aqui. Mas é um exercício que transforma muita coisa dentro da gente e eu vou deixar ele para o final. Me conta a idade da sua criança, vai comentando no chat. Se você não pegou papel e caneta, eu te convido a pegar papel, caneta e pelo menos 4 folhas sulfites em branco que a gente vai usar nessa aula de hoje. Essa aula é muito especial porque é um tema muito recorrente. Aline, meu filho está fazendo muita birra. Primeiro, essa aula está dividida em 3 partes. Primeiro, entendendo a birra. Segundo, como lidar com a birra quando ela acontece em público. E terceiro, que é o exercício que eu vou falar só no finalzinho, tá? Primeira coisa, a gente vai entender a birra. Até que idade a criança faz birra e por quê? A birra é uma fase normal do desenvolvimento, natural. O cérebro, ele precisa da birra para poder entender as próprias emoções. A criança, até os 7 anos, pequenininha, mas à medida que ela vai crescendo, menos. Mas até 7 anos ela ainda usa o corpo emocional da mãe. O que isso significa, Aline? A criança ainda não tem plena consciência, até o primeiro setênio, de que ela é um ser individual. Até 2 anos, ela realmente não sabe que ela é um ser individual. Ela entende que ela e a mãe é uma coisa só. A partir de 2 anos, começa esse processo natural do desenvolvimento da criança, que ela se percebe como um ser que não é mais a mamãe. E é aí que começam as famosas birras. Ou seja, a birra, ela é um processo da luta da criança pela autonomia. A criança, então, se reconhece como um ser individual e ela começa a testar as suas vontades. Aline, mas uma criança muito pequena não tem capacidade de escolher o que ela quer. Exatamente. É por isso que é muito interessante a gente ter como pilar da nossa parentalidade qual é o nosso papel na vida dos nossos filhos. E eu já deixo isso para você. Anota, para você nunca mais esquecer, qual é o seu papel na vida do seu filho. O seu papel na vida do seu filho é proteger o seu filho fisicamente e proteger o seu filho emocionalmente. E é por isso que você está na vida dele. Então, a criança que quer muitas coisas com 2 anos, se isso vai prejudicá-la fisicamente ou emocionalmente, é claro que ela não vai ter. Mas como é que a gente lida com isso, tá? Então, primeira coisa, entender que a criança que está fazendo uma birra, ela não está manipulando você e nem desrespeitando você. Ela está frustrada. A birra é essa descarga emocional e hormonal, porque quando a criança chora, tá? E ela está numa birra, ela está liberando adrenalina, estresse, cortisol. E isso não é uma escolha racional. Inclusive, conto para as crianças, né, que o nosso cérebro, isso é legal para os adultos também. O nosso cérebro é como se fosse a palma da nossa mão. Aqui a gente tem a amígdala. A amígdala é a parte do nosso cérebro que liga o cérebro que pensa com o cérebro que sente.
E quando a gente está numa inundação emocional, crianças e adultos, mas principalmente a criança na parte da birra, a amígdala sai de cena porque ela fica inundada de cortisol, ela não funciona mais como essa ponte. O cérebro que pensa se fecha e a criança só sente. É aqui que aciona o luta ou fuga. Quando adultos estão tendo uma crise de raiva, você já viu um adulto xingando, ou talvez você mesma, xingando no trânsito, é algo que a gente chama até de irracional. Por que irracional? Porque é verdade, a parte racional fechou. A amígdala não funciona, ele está só sentindo, tá? Adultos e crianças. Crianças com cérebro imaturo, sem repertório de entendimento, né? A criança ela nasce e morre com a mesma consciência. Todos nós temos a mesma consciência, mas a criança ainda não tem repertório. E é por isso que essa fase de inundações emocionais é muito recorrente. Primeira coisa, birra, anota, é um treino emocional. Não é falta de educação, é imaturidade emocional. Agora, vamos entender uma coisa. Até que idade é normal a criança fazer birra? É natural, se você conduzir muito bem o processo, se você começar uma parentalidade consciente na primeira infância, que as birras melhorem muito a partir de 4, 5 anos. Mas existem pais que estão com crianças de 6, de 7 e até mesmo de 8 anos, que a criança ainda explode muito de raiva e ainda faz muita birra. Por quê? Porque essa criança, nessa faixa de idade, não foi alfabetizada emocionalmente pelos pais para que ela aprendesse a lidar com as suas emoções. Então, toda fase que a gente não tem as ferramentas, ela se prolonga. A mesma coisa com a adolescência. Os pais que não têm ferramentas da parentalidade consciente, muitas vezes o filho está com 21, 22, 30. Eu conheço adultos de 40 que ainda se comportam como adolescentes. Por quê? Não saiu da fase, não foi conduzido da melhor forma a fase. Então, a fase que se prolonga é porque ela não foi bem conduzida lá no comecinho, tá? Então, Aline, mas o meu filho tem 6 anos, 7 anos e ainda faz birra. Ótimo! Vamos entender agora as ferramentas e começar a praticá-la. Porque a partir do momento que você aprender essas ferramentas que eu vou passar nessa aula de hoje, isso vai melhorar. Com certeza. Entendendo que a birra é um processo natural de um cérebro imaturo, ela não é manipulação, ela não é falta de obediência, ela é natural nessa fase da primeira infância, nessa fase do primeiro setênio, até 4, 5 anos que a criança ainda não tem praticamente nenhum tipo de repertório de autorregulação, não tem a parte do cérebro que faz essa autorregulação, ela precisa do adulto ali, então é natural. Agora vamos entender também que as birras acontecem pela busca da criança pela autonomia. E muitos pais acabam entrando na disputa de poder para mostrar quem é que manda, sem pensar que a criança está buscando se autoafirmar enquanto um ser individual. Vou citar um exemplo que aconteceu recentemente com uma aluna minha. A filha queria ir para a escola com um penteado de cabelo e a mãe queria que ela fosse com outro penteado de cabelo. E a mãe, você vai com o meu penteado de cabelo. A filha, mas eu quero ir de outro jeito. E aí teve uma super explosão emocional da filha. E aí, o que a gente precisa entender? Eu não preciso disputar o poder com o meu filho. Eu preciso ter dentro de mim que eu sou autoridade nessa relação. Mas que existem situações que eu posso dar o poder de escolha para o meu filho. Mesmo que às vezes essa escolha seja limitada. Eu me lembro que o Luca, quando ele estava fazendo a transição do copinho com tampa para o copo sem tampa, ele às vezes queria o copo com tampa, ele às vezes queria o copo sem tampa. E aí eu perguntava para ele, filho, você vai tomar o suco no seu copo com tampa ou no seu copo sem tampa?
E uma vez eu acabei esquecendo aquela loucura, coloquei no copo com tampa. Ele chorou e falou: Mas eu queria o copo sem tampa. Tá bom, filho. Eu esqueci de te perguntar. A mamãe te dá o copo sem tampa, não tem problema. E são essas situações que muitas vezes a gente consegue conduzir essa inundação emocional com muito mais maturidade emocional nossa. Aline, mas eu não consigo. Tá. Se você é do pai e da mãe que não consegue, fica, porque você vai entender no final da aula por que você não consegue. Mas qual que é o papel do adulto diante de uma inundação emocional? Manter-se calmo. Entender que aquilo não é algo errado, que não tem nada de errado com a sua criança. Ela está num processo de desenvolvimento. Agora, sabe o que é pior? Que é, assim, desesperador, é quando essas birras, elas acontecem em público. Elas acontecem com plateia. Elas acontecem com alguém como se tivesse um caderninho aqui, ó. Deixa eu ver se você é uma boa mãe. Deixa eu dar um check aqui se você é uma boa mãe ou não. Primeiro que a gente precisa entender, primeiro ponto, para lidar com as birras em público, para prevenir as birras em público, eu vou falar de tudo isso. Eu vou falar dos 3 passos para lidar com a birra. Mas para entender por que a birra em público é tão problemática, vamos lá. Nós somos uma sociedade ainda analfabeta em infância. E explico o porquê. Até a Idade Média, a gente considerava as crianças como mini adultos. Crianças na época, inclusive, da época que começaram, da Revolução Industrial, crianças, inclusive, trabalhavam em fábricas. Então, a criança era vista como um mini adulto. Não existia o conceito da infância. O conceito da infância é muito recente. Tem um livro de Santo Agostinho que diz que a criança nasce má e que a criança, os pais precisam castigá-la, bater muito na criança para que tire essa maldade dela. Olha, gente, como que nós ainda somos influenciados por esses conceitos. Eu adoro Santo Agostinho, tem muita coisa dele que eu acho incrível, mas esse livro, né, era um livro pequenininho um tratado que ele falou de como como cuidar de crianças, tinha isso, né? Então a gente traz esse conceito de que crianças são naturalmente desobedientes dos nossos avós. Os nossos pais tiveram ainda uma infância muito maltratada. Muitos dos nossos pais começaram a trabalhar, ajudar os nossos avós ainda crianças. Então, o conceito de infância é muito recente. Eu cito, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, que o Estado disse assim: peraí, a gente precisa garantir direitos para as crianças, a gente não pode misturar criança com adulto, eles são diferentes. Agora existe o conceito da infância. 1992. Eu, Aline, era uma adolescente. Não faz as contas para saber a minha idade, não. Mas eu já era uma adolescente quando surgiu a ideia do Estado que a criança precisa de leis para amparar, para promover a infância. Então, a maioria das pessoas que a gente convive ainda carrega esse conceito de Santo Agostinho. E vamos pensar em Jung, né? Jung, que é um psicanalista, Carl Jung, que é o pai da psicanálise junguiana, enfim, que trouxe, eu chamo ele de cientista da alma, ele traz um conceito de inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Aquilo que a maioria das pessoas pensa, sente, aquilo que fez parte da nossa história enquanto humanidade, de uma forma inconsciente, aquilo traz gatilhos em mim. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ache que aquilo não interfere em mim, interfere. Então, quando a gente está com o nosso filho em público, a gente precisa entender o seguinte: a maioria dessas pessoas não sabe o que é infância. A maioria dessas pessoas tiveram uma infância muito desequilibrada.
e provavelmente, muitas vezes, até mesmo sem infância. Então, essa plateia que está ali me testando, que está ali me julgando, ela é ignorante desse tema. Então, eu não preciso levar em conta a opinião dela. Vamos imaginar que você é um famoso chefe de cozinha. Trabalha num restaurante com estrelas Michelin. Você é um chefe de cozinha incrível. E aí você faz um prato super sofisticado e você chama uma pessoa que não entende nada de gastronomia para julgar o seu prato. A pessoa coloca aquilo na boca e fala: nossa, que negócio horrível! Nossa, ruim demais! Você vai levar em conta a ignorância daquela pessoa para julgar o seu prato? Óbvio que não. A não ser que você esteja fazendo um prato que tem como objetivo ser popular. Mas você não leva em conta a opinião de alguém que é ignorante naquilo. Então, quando você estiver em público, o seu filho estiver fazendo uma birra, lembre-se disso. Lembre-se da Aline. Essa pessoa que está aqui, ó, com olharzinho julgador, dando check na minha maternidade, vendo se eu sou uma boa mãe ou não, ela é ignorante. Ela não sabe nada de criança. Ela traz no inconsciente coletivo dela aquela ideia de Santo Agostinho de que as crianças traziam mal dentro de si. E para isso elas deviam ser cruelmente castigadas para ter de volta o bem. Esse é um conceito retrógrado. Esse é um conceito que machucou e que trouxe gerações com muitas feridas emocionais. E a gente foi dando conta da vida. E hoje a gente tem a neurociência. Hoje a gente tem o conceito que eu acho mais importante na parentalidade consciente, que é o conceito do apego seguro. Esse conceito mostra a importância do bebezinho se sentir conectado com os seus pais. É isso que define o sucesso da sua vida emocional, da parte psicológica. Hoje nós vivemos numa geração, né, que tem muitas pessoas com incríveis habilidades técnicas, mas sem nenhuma habilidade emocional. Hoje o que mais falta no mercado de trabalho são pessoas com habilidades emocionais que saibam lidar com situações inconstantes. Habilidade técnica não é mais o skill mais importante. Habilidade emocional, sim. E as habilidades emocionais são construídas na infância. E é por isso que o seu papel como pai e mãe é muito importante. Então, quando o seu filho estiver dando uma inundação emocional com o público, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar dessa aula, tá? Primeira coisa, quando o seu filho estiver dando um chilique, você tem que entender que o olhar dos outros não deve ser prioridade. O foco é a sua criança. A birra não é um erro, ela é uma emoção intensa. Lembra da mão? O cérebro, quando ele está funcionando bem, ele funciona com a parte que pensa e com a parte que sente. Se a criança está numa inundação emocional, ela não pensa, ela só sente. Quem é que pensa por ela? O adulto. O adulto é que faz essa autorregulação, essa corregulação, né? Até que a criança aprenda a ter a autorregulação. Se eu faço a corregulação com meu filho até 4 anos de idade, com 5 eu preciso bem menos. Com 6 ele já tem muito mais autonomia emocional. Com 7 ele está brilhando. Ele é aquela criança completamente diferenciada numa sala de aula. Se a gente faz um bom trabalho nessa fase, é exatamente isso que acontece, tá? Então, primeira coisa, qual que é o papel do adulto, então, em público ou em casa, quando a criança está dando um chilique, está fazendo uma birra? Acolher o sentimento e limitar o comportamento. Eu não sou a pessoa que vai dizer, eu sou completamente contra esse conceito na parentalidade de que criar crianças usando educação respeitosa é deixá-las fazerem o que elas quiserem. Esse conceito, ele sai do autoritarismo para a permissividade. São dois péssimos conceitos na educação dos nossos filhos. A gente precisa encontrar o equilíbrio.
O que é o equilíbrio? Não é a permissividade. O equilíbrio é eu entender que o meu papel como pai e como mãe é acolher o meu filho e protegê-lo emocionalmente e fisicamente. Se o meu filho está dando uma birra e está batendo com a cabeça no chão, ou se o meu filho está fazendo uma birra e está me batendo, eu preciso conter essa criança. Eu preciso segurar os braços dela de forma firme. E quando eu faço isso, eu preciso saber repetir a seguinte frase: você é uma criança boa tendo um momento ruim. Porque a gente, por incapacidade, por ignorância, a gente acredita que a criança é aquele comportamento. Você é um mal comportado, você é um birrento. A criança e o adulto, toda a humanidade tem o bem dentro de si. Nós temos uma parte de Deus em nós. Independente da sua crença, né? Nós somos a morada do Espírito Santo. Então, nós temos o bem dentro de nós, assim como os nossos filhos também. Então, quando o nosso filho está num momento de inundação emocional, ele não é aquele comportamento. Ele tem o bem dentro dele, mas muitas vezes eu vou precisar contê-lo, eu vou precisar segurar os braços dele, segurar o corpinho dele para ele não se machucar e para ele não me machucar. E isso faz parte de proteger o meu filho fisicamente. Eu não estou falando de bater, de dar pancada, de dar beliscão. Eu estou falando de contenção amorosa. Mas muitas vezes os pais são extremamente permissivos. Eu já vi pai dando o braço para o filho bater, para o filho morder. Isso não é educação respeitosa, gente. Isso é permissividade. Essa criança vai crescer um adulto imaturo das próprias emoções. Um adulto que acredita que ele pode fazer o que ele quiser e que não vai ter consequências. Pensa como isso é terrível para a formação de um ser humano. Nós vivemos num mundo, num universo, que uma das leis é ação e reação. Não adianta eu ter uma ação e não esperar uma reação de volta. Isso é uma lei de como as coisas funcionam aqui nessa existência. Então, se eu crio o meu filho dando o meu braço para ele bater, para ele morder e achando que ele pode fazer aquilo que ele quiser, eu estou irresponsavelmente criando um adulto que terá sérios problemas emocionais. Estamos vendo aí a leva de adolescentes que começam, né? Que os pais foram aqueles pais extremamente permissivos. Eu dou liberdade para o meu filho escolher, fazer o que ele quiser. Se ele quiser trazer cannabis para dentro de casa, ele traz. Nossa, aqui em casa a regra é não ter regras. E aí, na primeira, começa a namorar, primeira decepção amorosa, tenta tirar a própria vida. Porque nunca aprendeu a lidar com a frustração. E isso eu vejo quase todos os dias. Quase todos os dias chega um caso assim para mim. Esse é o resultado de uma educação permissiva. Ela é péssima. Igualzinho à educação do autoritarismo. Mas entre as duas, entre a permissiva e o autoritarismo, eu preciso achar esse meio do caminho. O meu papel como pai e mãe é o de proteção. E muitos pais e muitas mães deixam a Deus dará. A criança tá ali tendo uma birra. Ah, fica aí, eu vou lá. A hora que você parar, eu volto. Não! Eu preciso estar ali para proteger o meu filho, para acolher, para validar aquela emoção e depois para conseguir conversar. Porque as crianças que têm esse tipo de comportamento, elas precisam também ser estimuladas no caminho em que devem andar. Eu não posso deixar, Deus dará. A criança não tem maturidade para escolher o que ela quer. E é isso que muitos de vocês não entendem e ficam completamente perdidos. Quando eu falo contém o seu filho, tem adulto que abre o olho assim para mim. Às vezes eu tô na mentoria. Quando seu filho fizer isso, você contém, você segura. Esse é o papel. Não vai deixar a criança se machucar e não vai deixar a criança te machucar. Porque aí você não é mais autoridade. Se você deixar a sua criança te bater, você não é mais autoridade. Você precisa mostrar para ela que existem comportamentos que são inaceitáveis. E aí a diferença é entre reprimir e acolher. Vamos lá. A criança não quer colocar o cinto de segurança.
Tem pais que, ai, não aguenta essa birra, vai sem cinto mesmo. O que que a gente ensina para uma criança que está desconsiderando uma regra que é pela própria segurança dela e que inclusive é uma lei de que a gente vai mexer os nossos pauzinhos para tirar dela a frustração. Tudo errado. Se o seu filho anda fora da cadeirinha e você não coloca o cinto, porque ele faz um escândalo, você fala, ah, não aguento. Tudo errado. Qual que é o jeito certo? Você pode ficar bravo porque não quer pôr o cinto. Eu entendo, mas o cinto é obrigatório. Não tem negociação, a mãe vai colocar o cinto, você pode chorar, não tem problema. Não tem problema você chorar, não tem problema você gritar, mas com o cinto. E aí eu ensino para o meu filho que aquilo que ele sente é legítimo, mas que eu não vou dar o que ele quer porque ele está sentindo aquilo e eu não consigo lidar com aquela inundação dele, então eu dou para ele aquilo que ele quer. E aí eu crio crianças mimadas. O que é mimar o filho? É dar para o filho aquilo que ele quer porque eu não dou conta de lidar com a inundação emocional dele. Isso é mimar. Montessori traz uma frase maravilhosa que vocês precisam botar isso na cabeça de vocês. Nunca faça por uma criança aquilo que ela já sabe fazer sozinha. Isso é mimar. Quando eu amarro o tênis do meu filho, sendo que ele já sabe amarrar sozinho, eu tô mimando. Quando eu coloco roupa no meu filho, ele já sabe, já deveria colocar roupa sozinho, eu tô mimando. Quando eu fico cortando as coisas pro meu filho, porque eu não ensinei ele a usar garfo e faca, eu tô mimando. Quando eu não tenho consciência do que meu filho consegue fazer sozinho, eu tô sempre fazendo tudo por ele, eu estou mimando. Agora, se o meu filho está numa inundação emocional, fazendo birra, e eu acolho e falo, filho, tá tudo bem sentir assim? Eu não tô mimando. Eu estou dando pro meu filho um chão de inteligência emocional. Eu estou ajudando o meu filho a ser alfabetizado das emoções. Eu estou lidando com o meu filho de uma forma amorosa e firme, mostrando que tá tudo bem ele se sentir assim, que ele tem um cérebro imaturo e que ele vai me ter ali como uma pessoa calma, como uma pessoa que vai fazer a autorregulação com ele. Até ele ser capaz de fazer a autorregulação, a corregulação, né? Até ele ser capaz de fazer a autorregulação. Isso não é mimar. Percebe? Isso é entender da infância. A infância, nessa primeira etapa, ela quer autonomia. E eu começo a tirar a autonomia da criança, eu começo a exigir, eu começo a entrar em luta de poder. Existem situações que a gente pode deixar a criança escolher. Mas a gente é tão... Aí a gente é um adulto tão imaturo, tão sem entendimento, que a gente fica lutando com o poder e quem está observando de fora nem consegue mais saber quem que é a criança, quem que é o adulto ali, porque parece que são duas crianças conversando. Quantas vezes a gente entra nesse esquema com os nossos filhos? E por que isso acontece? A gente vai entender no final da aula. Então, gente, acho que ficou bem claro que birra não é manipulação. É um processo natural de um cérebro em desenvolvimento. Aline, mas tem crianças que são anjos, que são os amores. Aí a gente vai falar de temperamento. Existem crianças que são da tristeza, mais introspectivas, e existem crianças que são da raiva, mais explosivas. E aí essa diferença de comportamento. As duas passam pela fase da birra, mas tem uma que é quase imperceptível, porque ela é extremamente introspectiva. Então é aquela criança mais boazinha. E existem as crianças que são mais temperamentais. Aí a gente precisa entender de temperamento. Mas essa é a explicação, tá? Lembra da mão. Se o meu filho tá com o cérebro dele funcionando, ok, posso cobrar dele bom comportamento, posso raciocinar com ele. Isso pode, isso não pode. Se ele tá numa inundação emocional, ele não consegue pensar. Eu que penso por ele, eu que seguro ele, eu que não vou deixar ele se bater. Eu que não vou deixar ele bater no amigo. Porque ele está numa inundação emocional, o cérebro dele que pensa não está funcionando. Tem como eu exigir
de uma pessoa que foi alfabetizada em chinês. Ela pega aqui, ó, decifra isso aqui para mim. Ah, não consigo. Eu só aprendi chinês. Não, mas você tem que saber isso. Quando eu pego uma criança e falo para ela, você tem que parar de fazer birra. Não é possível que você não sabe. Eu estou exigindo dela. É como se ela soubesse chinês, eu quero que ela leia em português. Ela é incapaz, ela tem uma incapacidade. E é uma incapacidade biológica, porque o cérebro só começa a ter os processos de autorregulação a partir de 4 anos. Se eu fiz tudo certinho a partir de 4 anos, meu filho vai melhorar muito. Amor, você traz um copo de água para mim? Meu filho vai melhorar muito esse processo da inundação emocional, tá? Então, ficam cientes disso. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso saber fazer a minha parte, tá? Então, a partir desse momento, já entendemos, primeiro, o que é a birra. Já entendemos por que é difícil lidar com a birra quando ela acontece em público e por que nós não podemos levar tanto em conta as pessoas que estão nos observando e nos julgando porque elas não sabem o que é a infância, elas não têm essa consciência, tá? Então, a gente já sabe tudo isso. Aline, eu já sabia disso. Nem precisava dessa aula. Só que quando meu filho começa a chorar, aquilo me enlouquece, Aline. Eu sei que eu não devia bater, mas eu dou uns tapa. Eu sei que eu não devia ameaçar, mas eu ameaço que eu vou deixar ele 1 ano sem assistir televisão, depois eu não cumpro. Depois fica na minha cara, assim, ó. Mamãe não cumpre nada do que ela fala. Inclusive, meu filho já me fala, você tá falando isso, você não cumpre. Por que eu não consigo lidar com a inundação emocional do meu filho? Por que isso me tira do sério? A gente vai entender isso. Eu falei para vocês trazerem 4 folhas hoje. Mas antes da gente começar a usar as folhas, quero explicar um pouquinho sobre os nossos próprios processos emocionais. Vamos lá, eu vou usar um gráfico aqui, que eu vou fazendo aqui à mão para vocês entenderem um pouquinho. Esse aqui sou eu, acordei, falei que eu ia ter um bom dia. Aí o meu filho fez lá uma manha que não queria acordar, não queria colocar o uniforme. Eu comecei a sentir uma raiva, mas eu falei, não, vamos lá, filho, levanta, tem que levar essa criança na escola. Aí no meio do trânsito, alguém me deu uma fechada. Eu fiquei com raiva, mas eu nem falei nada, não botei essa raiva para fora. Só segui. Falei, não, segue aí. Liguei uma música, me distraí. Ok. Cheguei no meu trabalho, meu chefe me pediu um negócio que eu achei super injusto, me deu um feedback super injusto, mas eu engoli seco. Aí cheguei em casa, o meu marido não lavou a louça do jantar, que ele falou que ia lavar. E aí, quando eu cheguei, que eu vi que ele não lavou a louça do jantar, eu explodi. Eu falei que eu não quero mais estar casada com ele. Eu xinguei ele de tudo quanto é nome. Eu fui lá, magoei. Fiz um escarcéu. Por quê? Porque eu reprimi o meu primeiro pontinho de raiva lá no início do meu dia. Porque eu fui ensinada que sentir raiva é errado. Então, nós temos muita dificuldade para lidar com as emoções porque nós não fomos ensinados lá na nossa infância o que são as emoções. Eu lembro de um episódio, quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu me lembrei de um episódio, meu pai estava testando um carro que abria o teto, tá? E a minha mãe, quando ela, antes dela me ter, né, a minha mãe teve várias questões, eu vim depois de 8 abortos, então eu vim com, né, a minha mãe tinha várias questões, assim, eu vim com uma mãe muito enlutada, muito sofrida, né? E a minha mãe, nessa época dos abortos, que ela não conseguia segurar a gestação, ela foi trabalhar como voluntária no MAPAI. E ela ficava muito impressionada com aquelas crianças com dificuldades e tudo mais.
E aí, na época, né, uma época onde existia muita ignorância a respeito das necessidades especiais, que é um tema, inclusive, muito recente. O tema da inclusão é muito recente. Ele começou quando eu estava fazendo faculdade. Até então, esse tema não existia dentro da pedagogia. Então, é tudo muito recente. A infância, a inclusão. E a minha mãe, no alto da sua ignorância, todas as vezes que eu tinha um comportamento de alegria, de euforia, a minha mãe me batia. Porque ela falava: você tá igual aquelas crianças. E isso me fez reprimir a minha alegria. E quando eu fiz esse exercício que eu vou passar para vocês, foi que eu me dei conta disso. Eu me lembro desse episódio do carro que eu peguei, subi e fiquei olhando assim com os braços para fora. A minha mãe sentada no banco da frente, ela me puxou com tudo e falou assim: "Você quer aparecer? Pendura uma melancia no pescoço". E depois eu me casei com o Will. Quem conhece o Will sabe que o Will é uma pessoa muito alegre, muito engraçada. Aqui em casa tudo vira piada, os meus filhos também têm esse humor do Will, né? E às vezes eu me via, antes de fazer esse exercício, achando aquilo muito exagerado. Achando que o Will, assim, não levava muitas coisas a sério, parecia que ele tinha uma leveza que me invejava porque eu não conseguia ficar alegre como eles. E aí, quando eu fiz esse exercício, eu entendi que lá na minha infância, minha mãe, por uma ignorância, eu tive uma infância ótima, eu sou muito conectada com os meus pais, tanto a minha mãe como o meu pai, a gente é muito conectado, eu não tenho mais nenhuma questão com a minha infância, eu resolvi tudo que eu tinha para resolver dessa fase da minha vida e eu falo isso com muita naturalidade. Mas a minha mãe fez isso por uma ignorância, não é porque ela era uma mãe ruim. Assim como as coisas que a gente vai falar agora e que vão vir na sua mente sobre os seus pais, nossos pais deram aquilo que eles tinham. Ninguém dá o que não tem. Então, os nossos pais, da melhor forma, pode ter certeza que se a sua infância foi uma infância muito difícil, com muitos abusos, com muita violência, pode ter certeza que do seu pai e da sua mãe foi 10 vezes pior. Porque a gente melhora um pouco o processo quando a gente é pai e mãe. Mas a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, minha mãe não conseguia me dar essa consciência que ela não tinha. E esse exercício me ajudou a liberar de volta a alegria. A mesma coisa desse gráfico que eu contei. Muitas vezes a gente explode de raiva porque a gente não sabe lidar com essa raivinha que começou lá no início do dia. E aí, quando a gente vê, a gente foi deixando juntar, igual esse copo aqui, ó. Deixei juntar, aí transborda. Aí eu não consigo conter essa raiva dentro de mim. Aí é onde eu falo que eu não devia, depois eu me arrependo, porque eu sou ignorante das minhas próprias emoções. Então, quando a gente reprime as nossas emoções, quando a gente não tem consciência disso que eu vou trazer, é muito difícil a gente lidar com as emoções dos nossos filhos, porque a gente inconscientemente acha que aquilo que eles estão sentindo está errado. Então, para ajudar a gente a regular as emoções, a gente primeiro precisa reconhecer as próprias emoções. Lembra que eu falei que a gente não dá aquilo que a gente não tem? Eu não consigo alfabetizar o meu filho emocionalmente. Eu não consigo ser uma mãe acolhedora das emoções do meu filho quando ele está numa inundação emocional, se eu não fiz isso comigo. E é aí que estão as mães que estão careca de saber, cansadas de saber que a birra é um processo e que não adianta ficar conversando na birra, que não adianta dar sermão, que não adianta dar palestrinha, que não adianta raciocinar com a criança. Ela só precisa de acolhimento, ela só precisa de validação, mas a mãe não dá conta, porque ela não aprendeu a lidar com as próprias emoções. Ela bate, castiga, ameaça e ela sabe racionalmente que isso não é válido, que isso prejudica a conexão, mas ela continua fazendo.
Porque ela não aprendeu a lidar com as próprias emoções. E é isso que a gente vai fazer hoje. Falei para vocês pegarem os quatro papéis. Vamos lá. Primeiro papel, a gente vai escrever a palavra... Vamos escrever todos. Então, a gente vai escrever em cada uma das folhas as 4 emoções. Tristeza, alegria, raiva e medo, tá? Então, a gente vai escrever nessas 4 folhas sulfites. Aline, não trouxe folha sulfite. Não tem problema. Você vai assistir esse exercício e você pode fazer depois. Você pega esse período da aula e faz depois, não tem problema. Mas olha só, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, senta num lugar confortável, alinhada, coluna ereta, fica concentrada na sua própria respiração. E se deixa ser conduzida pela minha voz. Você vai respirar, inspira pelo nariz, solta pela boca. Faz esse ciclo 3 vezes. Inspira bem lentamente e solta. Sente o seu corpo relaxando, sente as suas emoções relaxando. E agora você vai trazer para a sua tela mental a criança que você foi um dia. Você vai trazer as suas lembranças de infância. E a primeira emoção que a gente vai entender é a emoção da raiva. Traz na sua memória quando você sentia raiva. Você sentia raiva do quê? Você sentia raiva de quem? Os adultos que cuidavam de você falavam o quê sobre a sua raiva? Tenta trazer essas memórias. Não tenha medo dessas memórias. Hoje você é o adulto que acolhe essa criança que você foi um dia. Mas deixa ela te contar o que ela sentia sobre a emoção da raiva. E quando essas memórias forem vindo, pega a folha que você escreveu raiva e escreve no verso da folha tudo o que veio na sua mente. Escreve no verso da folha todas as suas memórias relacionadas com a emoção da raiva. Depois que você fez com a raiva, você vai fazer com o medo. Do que você tinha medo quando você era criança? Quais eram os seus medos? O que os adultos que cuidavam de você falavam sobre o medo? Eles riam do seu medo? Eles diziam que era mentira, que era bobeira, que você não precisava sentir aquilo? O que é que esses adultos diziam sobre sentir medo? O que é que você fazia com o seu medo? Escreve na folha escrita medo. Pausa essa aula e escreve tudo o que veio na sua mente sobre a criança que você foi um dia. O que ela podia e não podia, o que era aceitável ou não aceitável sobre a emoção do medo. Depois do medo, você vai pegar a folha escrito tristeza e se conecta com essa emoção na sua infância. Lembra de alguma situação em que você chorou de tristeza. Alguém te falou, engole o choro? Ou alguém te apertou, te acolheu num abraço gostoso e você se sentiu tranquilo? Traz essa memória. Ouve dentro da sua tela mental o que os adultos diziam para você sobre se você podia ou não podia chorar.
e escreve nessa folha atrás. O que é que você podia e não podia sentir a respeito da tristeza? E por último, a alegria. Qual era o momento em que você sentia alegria? Como você, enquanto criança, expressava essa alegria? Você podia expressar alegria? Traz isso para sua tela mental da forma mais sincera. Traz essas memórias. Escuta os adultos que cuidavam de você falando sobre alegria. Perceba se eles eram ou não pessoas que se permitiam ter alegria. E anote as suas reflexões. E devagar, vai voltando aqui. E eu quero falar para você que esse é um exercício extremamente poderoso de alfabetização das nossas emoções. Alegria, tristeza, medo e raiva são as emoções básicas. Depois delas, a gente tem outras emoções, mas elas são a base. E quando a gente entende que todas elas têm o seu papel, a gente se torna um adulto maduro, bem resolvido. Adultos bem resolvidos usam a raiva para entrar em ação. Adultos bem resolvidos escutam e se permitem ter tristeza. Não ficam fugindo da tristeza, amortecendo a tristeza com comida, com bebida, com sexo, com drogas, com medicações. Eles sabem que a tristeza ela é uma mensageira. Ela tem algo para entregar. Eles sabem ficar numa introspecção, ouvir a tristeza e sair dela. Adultos maduros emocionalmente sabem o papel do medo, entendem o medo, sabem quando o medo está além da conta, sabem quando o medo está prevenindo de algo ruim que pode acontecer. Adultos maduros sabem perceber a alegria nas pequenas coisas, ao olhar para uma flor, ao olhar para o sorriso do filho. Não sentem alegria só no momento de euforia, quando uma coisa muito incrível aconteceu, aí ele fica alegre. Adultos bem resolvidos emocionalmente sabem sentir a alegria nas pequenas coisas. E é isso que eu quero para você. Porque é só a partir disso, só a partir de você, é que a gente vai conquistar a alfabetização emocional do seu filho. É só com você, enquanto adulta, aprender a ouvir as suas emoções. No seu primeiro pontinho de raiva, saber expressar essa raiva. Não descontar no outro, mas dizer o que você sente, saber colocar as proteções sobre você. Dizer para o outro e se posicionar, até aqui você vai, daqui para frente você me machuca. Quantas de nós não sabe fazer isso, não sabe se posicionar, não sabe dizer não? Conheço muitas mulheres que estão adoecendo emocionalmente porque dizem sim, 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 adoecem as suas famílias porque estão dizendo sim para todo mundo, não para si mesmas, ou mesmo para sua família, porque querem cuidar de todo mundo, querem fazer favores para todo mundo, mas acabam deixando de se cuidarem, acabam deixando de cuidarem da sua casa, do seu lar, porque não aprenderam a se posicionar. Aprende a usar a raiva como um posicionamento. Aprende a usar a tristeza como mensageira. Aprende a usar o medo como termômetro do que você deve, do que você não deve. Aprende a ouvir as suas emoções. E só a partir dessa aprendizagem você vai conduzir o seu filho emocionalmente. Ai, que bom! Estou muito feliz de entregar esse exercício para vocês. Vai ficar gravado, tá?
vocês vão poder reassistir. Se você não fez esse exercício, faça. Faça com o seu coração, faça com a sua entrega, porque é um exercício muito importante para que você aprenda e consiga acolher o seu filho, para que você aprenda e consiga lidar com as emoções dele. E toda a aula ao vivo a gente deixa aqui uma oportunidade para vocês. Vai subir o QR Code agora para vocês, né? Para que vocês possam fazer parte da comunidade Acervo Aline Leite, um lugar de mães reais, com problemas que todas nós temos, onde a gente se junta. A maior dificuldade da maternidade, eu escrevi essa semana uma carta para as minhas alunas, uma carta aberta para mães exaustas, onde eu disse que a maior dificuldade da maternidade atualmente é o quão sozinha a gente se sente. Se você se sente sozinha, entra para a comunidade Acervo Aline Leite. Não são só ferramentas, não são só aulas, trilhas de autoconhecimento, de entender a maternidade, de entender a fase que o seu filho está. É uma união de mulheres dispostas a conhecerem a sua melhor versão. Toda vez que aparece aqui o QR Code, a gente lança, deixa a oportunidade para vocês do valor de lançamento, que é um valor praticamente simbólico, que todo mundo dá conta de pagar. Se você sentiu, vem para o lado de cá. Acervo Aline Leite é uma comunidade, uma plataforma onde tem aulas ao vivo, onde tem encontros semanais e onde tem também todas as trilhas que estão passando aí, né? Não sei se está passando aí na tela de vocês, o pessoal que está no Instagram não está vendo, porque está no YouTube. Aí depois vocês assistem lá no YouTube para vocês verem, mas tá incrível, né? Todas as trilhas, elas ajudam muito a gente a se entender, a entender os nossos filhos. E é isso, gente. Agradeço vocês, né? Essa semana a gente não conseguiu entrar ao vivo nas quintas. A gente está entendendo se a gente vai continuar as quintas ou se a gente vai fazer aos domingos. Mas agradeço todo mundo que esteve aqui, ó, bastante gente. Só consegui olhar pro Instagram agora. Mas agradeço. E na próxima semana a gente vem também com um tema. E o tema dessa semana é sobre o nosso autocuidado, sobre a ordem de prioridade da nossa vida. Então, até a nossa próxima aula ao vivo. Beijos, tchau!